Indisciplina. Alô, aqui é o educador Valmir De Angelis e está no ar o Indisciplina, a ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 da Brasilândia. Você pode escutar também pelo site radiocantareira.org. O programa vai ao ar todas as sextas, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23. Estamos nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Quer mandar um recado, uma dica, uma sugestão ou uma crítica? Basta enviar um e-mail para cursinholivredanorte@gmail.com, repetindo, cursinholivredanorte@gmail.com. No programa de hoje falaremos sobre adolescência, esse período tão complicado para quem ainda vai passar, para quem está passando e para quem já passou. Para isso, vamos discutir o que é adolescência, as mudanças que ocorrem nesse estágio da vida, apresentaremos o conceito da psicologia do desenvolvimento, analisaremos pela história como eram tratados os adolescentes e falaremos do adolescente atual. Para isso também, convidamos a psicóloga Jaqueline Alves. A palavra adolescente vem do latim adolescere, que significa crescer. Começou a ser utilizada no final do século XIX e considerada um estágio de desenvolvimento humano pelo psicólogo norte-americano Stanley Hall. Na Antiguidade Clássica, as crianças e jovens eram submetidos a rigorosos treinamentos. Nas famílias de elite, era contratado um mestre grego para que o jovem fosse educado. Outras famílias mandavam seus filhos para a capital, onde escolheriam entre a vida política e a militar. Já na Idade Média, os feudos eram organizações familiares e as crianças e jovens eram tratadas como mini-adultos. Podemos verificar isso também nas obras de artes dessa época e de como as crianças eram retratadas. Santo Agostinho, em sua obra Confissões, diz que a criança carrega consigo o pecado e que sua alma não é inocente. O autor também influenciará muito o pensamento cristão e a pedagogia, concluindo assim que a maldade é o estado natural da criança, numa época em que a infância e a adolescência não tinham separação. Foi a partir do século XIII que as crianças começaram a ser representadas nas obras de arte. Por conta dessa influência de Santo Agostinho, as crianças e adolescentes serão mostradas como se fossem adultos menores, com as devidas proporções. Mais tarde, com a imagem do menino Jesus e da Virgem, as crianças e adolescentes começam a surgir nas pinturas acompanhadas dos pais, dando a impressão da fragilidade e dependência dos adultos. A imagem da Virgem também é vinculada para despertar o lado maternal das mulheres nessa época, e o menino Jesus era retratado com características de pessoas já adultas, pois ele seria a perfeição, sendo que o seu desenvolvimento pouca coisa mudaria em sua aparência. Vale lembrar também que os casamentos nessa época aconteciam dos 12 aos 16 anos, sendo a menina quase sempre mais nova que o menino. Na modernidade, as cidades cresceram, ficaram muito populosas e aquela estrutura quase familiar da Idade Média, em que todo mundo se conhecia, deixou de existir. A organização dos trabalhadores também teve um papel determinante na construção da identidade dos adolescentes, uma vez que, não apenas pelas mudanças físicas que marcavam esse período do desenvolvimento humano, mas uma série de fatores sociais, econômicos e biológicos. Consideramos aqui a adolescência como um período biopsicossocial. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e o IBGE. Trata-se da segunda década de vida. Já o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende a adolescência dos 12 aos 18 anos. Puberdade e adolescência não são a mesma coisa. Enquanto a puberdade é a mudança do corpo e dos hormônios, a adolescência é a transformação psicossocial do indivíduo, a perspectiva que ele tem da vida e a sua formação da sua sexualidade para a vida adulta.
Porém, também existe a puberdade psíquica. E para explicar esse conceito, ouviremos o médico, terapeuta, escritor e educador Isami Chiba, em memória, de 2015, que possui uma vasta literatura tratando sobre a adolescência, sendo terceiro em referência e pesquisa no Conselho Federal de Psicologia. Vamos ouvir Isami Chiba. A puberdade física todos enxergam porque a manifestação corporal, surgimento de pelos, aumento de tamanho, sabe, tudo isso faz com que os de fora percebam. Mas existe uma mudança anterior a essa, que precede então as mudanças corporais, que é o amadurecimento do cérebro. O cérebro amadurece, estimula todos os órgãos a desenvolverem, não é simplesmente crescerem. Crescer é aumentar de tamanho e não mudar a função. Desenvolver é aumentar de tamanho e ter uma função nova. Assim os ovários desenvolvem porque aumentam de tamanho e aumentam, quer dizer, cria uma função que não existia antes. Agora, o cérebro manda para o próprio cérebro uma ordem também de amadurecimento. Esse amadurecimento ocorre num nível não só celular, mas bem lá nas extremidades das ligações entre um neurônio e outro. Aumenta o número de sinapses. A inteligência se mede pelo número das ligações que se estabelece entre os neurônios, e não pelo número de neurônios. Não adianta ter muitos neurônios e poucas sinapses. O que resolve são as ligações que cada neurônio estabelece com os outros neurônios. Pois a mudança que o cérebro promove na puberdade é aumento da sinapse. Só para resumir, é lógico que não é só isso, tem outras funções químicas também se desenvolvendo ao nível de neurotransmissores, mas o que importa é saber que do ponto de vista prático, a criança muda de posição perante a vida, principalmente no relacionamento e na compreensão do que vê, do que sente, porque ela começa a desenvolver um pensamento abstrato com capacidades de imaginar, raciocinar, hipotetizar, lidar com o tempo de ontem, com uma previsão para amanhã, sabe, calcular. Então a criança começa a se transformar ao longo de 1, 2 anos, a ter uma competência para ter pensamento adulto, se bem que não terá todos os conhecimentos que o adulto tem, porque o conhecimento é construído em cima dessa mudança, o conhecimento mais abstrato. O outro conhecimento ela desenvolveu com pensamento concreto mesmo. Então, essa mudança do concreto para o abstrato faz com que a criança comece a ter uma nova visão de mundo. E nessa nova visão de mundo, em geral, as crianças não costumam muito se avaliar e sim achar que as outras situações é que estão mudando. Porque essa é uma mudança interna que ela não enxerga e nem às vezes percebe, mas sofre as consequências. Isto, as mudanças ocorrem, as pessoas sentem e as pessoas às vezes não percebem que fizeram essas mudanças e se não percebe, parece que não conhece, ninguém sente falta do que não conhece, mas arca com as consequências dessa ignorância. Então veja, pensamento abstrato é começar a imaginar situações que não aconteceram. No caso de uma criança, rapaz, garoto, é muito interessante que o que rege essas mudanças também é um pouco da testosterona, que é um hormônio do estresse, hormônio da briga, da competição, da força física. Então ele pode começar a imaginar, porque viu uma cena, de algum lugar ele recebeu um estímulo, e aí ele imagina que possa acontecer em casa, pega essa imaginação e transforma em verdade,
Então ele tem 8, 10, 12 anos de idade, e aí antes dele dormir passa uma vistoria na casa para ver se está tudo seguro, se as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, se entrar um ladrão, o que ele vai fazer, que recurso ele tem. Tudo isso já começa a desenvolver nele. Não é que ele ficou noiado, é que ele desenvolveu uma competência que não tinha. As meninas sofrem do mesmo problema. Só que como o hormônio é estrogênio e progesterona, ela começa a ter maus humores da progesterona, que é a frustração biológica de não engravidar. Então, todo mês, ela vai formar um óvulo, vai para o útero, e esse útero se prepara para receber o óvulo fecundado, e quando não chega, vira tudo aquilo, a menstruação e desce tudo. Essa menstruação é como se fosse uma frustração do óvulo que não foi fecundado, e a pessoa tem maus humores. Lógico que não é uma relação tão direta, mas é muito comum as mulheres que menstruam, nas vésperas das menstruações, terem uma frustração, depressão, irritação, todo aquele que a turma chama de TPM, tensão pré-menstrual. E tem uma época que ela fica toda assim para fora, exibidinha, querendo aparecer, etc., com roupas provocantes, atitudes provocantes, penteados soltos, etc., etc. É o dia da ovulação, é o dia em que ela está soltando o óvulo para ser fecundado. Então, nesse dia, ela fica como se fosse atraída e atraente para os machos. Isso é biológico. Agora, ela faz o quê? Ela põe esse biológico, um conteúdo abstrato, e ela se apaixona e fica apaixonada por uma turma de amigas, por exemplo, ou apaixonada por algum da 7ª, 8ª série, por exemplo, que vira um príncipe encantado para ela. Só que o cara às vezes nem sabe. Ela que bota qualquer transeunte em cima de um cavalo branco que é dela e transforma em príncipe encantado. E a mãe já fica preocupada, ai meu Deus, não sei o que eu faço com a minha filha, e fica desesperado, como se quisesse casar. Não é, está ensaiando. As relações com os pais também mudam. A presença do pensamento abstrato começa a imaginar. Se um filho tem insegurança com os pais, ele começa a imaginar que pode acontecer algo sério com os pais e perder os pais. Ele acha que a mudança é com os outros, não com ele. Então começa a preocupar aí, papai vai viajar, ele vai morrer. Porque ela viu que quem viaja pode sofrer acidente de ônibus, de avião, e vai morrer. E ela começa a esquecer essa ligação que fez, e aí começa a imaginar que de repente se vai viajar significa que vai morrer, e acredita concretamente nessa ideia e entra em depressão. Sofre, não quer que o pai viaje, que fique em casa, etc, etc. Então tudo adquire uma proporção maior. E a relação sofre um balanço. Aquela dependência infantil, que é sempre precisar de um adulto, já muda. Agora passa a ser um relacionamento entre iguais. É por isso que os adolescentes, eles dão mais importância para os amigos do que para os pais que estão, entre aspas, por cima, uma relação vertical. Eles querem relação de igualdade. A criança aqui, ele quer uma relação de comando. Uma criança pequena que tenha 4 anos, se estiver na presença de uma outra criança de 5 anos, que essa criança for maior, a de 4 anos segue o que o de 5 anos faz. E nunca o contrário. O de 5 anos não vai brincar com o que a criança de 4 inventa, porque ele já passou por isso, ele já está desbravando outro ano. E a criança pequena não conhece os dois e vai atrás. É natural, então, que quem tem 2 filhos, um de 7 anos e outro de 5 queira imitar o de 7. Isso é absolutamente natural. O que não é natural, a criança não imitar os pais. Isso não é natural. Então, nenhuma criança inventa. Quer dizer, se a criança é mal educada com os pais, aprendeu com os pais a ser mal educado com eles. Agora, na mudança, em vez de ser mal educado com eles, simplesmente corta eles, os pais, e fica só com os amigos, porque agora tem recurso de amigos. Então, não é que eles preferem os amigos só.
É porque tem um rolo já com a família, que quando criança não aparecia, porque ela dependia dos pais. Agora que ela cresceu, não dependendo dos pais, por que vai querer os pais por perto? Então a maneira de se isolar hoje é ficar no computador, não vir comer, ficar na hora da comida fechado aqui no seu teclado, seja do que for. Então não está com os pais. Saiu para jantar, leva o iPad, leva o joguinho e fica jogando sozinho, conversando com amigos. Isso não é presença física. Presença física é olhar nos olhos e conversar o assunto comum. Portanto, preste atenção. Quando existe uma mudança, a gente tem a tendência a achar que é o outro que mudou. E você está certo. O seu filho vai mudar se já não mudou. Agora você também deixou de mudar, acompanhar você evoluir para saber que agora você não está lidando mais com o cachorrinho, você está lidando com o espírito gato. O espírito cachorrinho fica feliz porque o dono lhe trata bem. E quer devolver e achar que o dono, esse é o meu rei. O dono do cachorro é o rei. O gato fica feliz em receber bom trato. Aí ele pensa, ele está me tratando bem, então eu sou o rei. O dono passa a ser o empregado. Aqui, o dono passa a ser rei. Então essa mudança, se os pais não souberem, vão sofrer muito na adolescência dos filhos. E aí uma vez Ziraldo me falou algo que eu acho muito interessante. Adolescência é um problema. Eles deviam ser congelados quando começa e descongelar quando termina. Porque enquanto é criança a gente conversa bem, quando fica adulto conversa bem outra vez. Tá vendo só? Ziraldo, meu amigo, o cara é genial. Agora você também pode ser genial. Perceba essas diferenças e curta a adolescência, tá bom? Até já para o segundo bloco. Isamitiba foi um médico psiquiatra, psicodramatista, colunista, escritor de diversos livros de educação familiar e escolar e palestrante. Foi professor em diversos cursos aqui no Brasil e no exterior também. E criou a teoria da integração relacional, que facilita o entendimento e a aplicação da psicologia por pais e por nós, educadores também. Realizou mais de 3.200 participações em eventos relacionados à adolescência, tanto no Brasil como no exterior. Foi formado pela Universidade de São Paulo. Isamitiba teve colunas no Jornal da Tarde, no Caderno Educação, na revista Viva São Paulo, na seção Pais e Filhos, e teve um programa semanal na Rede Vida chamado Quem Ama Educa, e esse trecho que acabamos de ouvir é deste programa da Rede Vida de televisão. Também foi colunista do UOL, escrevendo 22 obras e que foram editadas posteriormente. Essa fase do desenvolvimento humano, a adolescência, apesar de ter muita história, pois ela sempre existiu, ainda é pouco estudada, seja por seu estabelecimento como conceito lá em 1904 por Stanley Hall, ou por relatos de outras épocas que trabalhassem o tema da adolescência por si só. Por conta das vivências individuais, contexto histórico, social e econômico, pensamos também a adolescência como adolescências diferentes. Embora elas compartilhem de alguns fatores, a individualização permite que consideremos diversos fatores, como a cultura, por exemplo, para diferenciar uma adolescência de uma outra adolescência. Por exemplo, um adolescente de uma classe social mais abastada financeiramente com um jovem da periferia, são as mesmas adolescências, porém elas terão elas terão a influência direta de fatores externos, né? Tanto o fator familiar, como o escolar, como a própria puberdade psíquica e como ela vai se dar dentro desse período de desenvolvimento. Se nós olharmos para a história, também podemos reparar que
Existem diversos ritos de passagem. Ritos de passagem da criança, do adolescente para a vida adulta. Em algumas tribos indígenas do país, existe este rito também, que um jovem fica recolhido por alguns dias, se alimentando de uma comida específica, para depois ser apresentado para a tribo novamente como um adulto. Tá gostando do papo? Ainda não acabou. O Indisciplina volta já. Voltamos com o Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 da Brasilândia. A psicologia do desenvolvimento humano é a ciência que busca compreender as diversas fases que passamos durante a nossa vida, desde a infância até a terceira idade. Existem alguns fatores que são indissociáveis, como a hereditariedade, ou seja, geração para geração, o contexto sócio-histórico-cultural e a maturação neurofisiológica, que foi aquilo que a gente ouviu um pouco de uma maneira mais generalista, o Isamitiba falando sobre esse processo de puberdade psíquica. Agora nós vamos apresentar algumas teorias do desenvolvimento. E aqui, como educadores, vamos abordar dois autores, Jean Piaget e Henri Vallon. Jean Piaget desenvolveu a teoria psicogenética. Assim, considerando que o conhecimento é construído por meio do contato do ser humano com outros seres humanos, com a natureza, é o indivíduo interagindo com o meio. Vamos pensar que você tem uma criança, e esta criança é dependente dos seus pais, né, dentro da primeira infância, dos 0 aos 2 anos de idade. E ela vai começar a descobrir o mundo, descobrir as formas, ela está nesse período sensorial motor, então as texturas, o gosto das coisas, enfim, essa criança ela vai aprender conforme este ambiente que o cerca. Assim, o conhecimento humano tem uma qualidade específica de acordo com a fase de desenvolvimento que ela se encontra. Então, o pensamento ele não é inato, você não nasce com a capacidade de pensar, mas sim, ele é um processo que será construído a partir dessas experiências que você tem com o meio. Segundo a teoria de Piaget, a partir dos 11 anos de idade, os adolescentes começam a pensar por conceitos e não só pela realidade concreta. Como assim? Quando você ensina para uma criança, você está ensinando com coisas que são tangíveis. Esse aprendizado por conceitos, a gente vai pensando em coisas abstratas, em sentimentos abstratos, né, como justiça, amor, ódio, enfim, e por aí vai. Então, passa-se desta realidade concreta para os conceitos. Eles também elaboram valores. Que tipo de valores que eu terei para a vida? Qual será a minha relação com os meus familiares, com os meus pares, para as pessoas, para esses outros adolescentes que estão na mesma faixa etária que eu, né? Testam hipóteses, né? Será que eu posso tentar de uma forma? Posso tentar de outra? De que forma eu posso agir para que pode dar certo? Assim, pensando também em probabilidades, né? Qual é a chance de isso dar certo? Qual é a chance de dar errado? Que esta é uma capacidade também que vai aparecer, vai começar a ser desenvolvida a partir dos 11 anos de idade, né? E é o estágio que ele vai chamar de lógica formal, que é o pensamento hipotético e dedutivo, que já se fala por si só, né? Hipotético porque eu estou criando hipóteses para alguns acontecimentos, e dedutivo porque eu acho, né, uma forma intuitiva, com base nas experiências anteriores que eu tenho, que aquilo pode ou não vir dar certo, né? Outro autor que a gente está falando também, que começou a falar lá, é o Henri Vallon, que diz que o desenvolvimento humano depende da afetividade. Então, o amor, esta relação que eu vou ter com o outro, com o cuidador. Assim sendo, a consciência, inicialmente, é uma mistura que está entre o sujeito e a realidade exterior. Então, é algo meio difuso, nebuloso, mas que aos poucos
por um processo, vai se separando e através dessas interações sociais entre os indivíduos, né, entre o indivíduo e este meio social, ele vai começar a desenvolver esta consciência, né? Agora que a gente conheceu um pouco das teorias do desenvolvimento, vamos refletir um pouco sobre os problemas que os adolescentes no mundo de hoje, esse mundo conectado, globalizado e com muitos modelos, né, disparando modelos em vários lugares para serem seguidos, porém com difícil acesso às condições reais para que esses adolescentes alcancem esses modelos, como que ela funciona. Na verdade, a gente tem que pensar também que há uma idealização da adolescência como um período feliz, e aí você vai ver por obras, até pelo cinema, o cinema norte-americano tem muito essa coisa de high school e de felicidade, de um momento de ouro, só que não é a realidade que os adolescentes podem acessar, e porque é uma época de muitas transformações, tanto orgânicas como mentais e psíquicas, então não é essa coisa tão feliz como é retratado. Porém, a gente tem que fazer uma reflexão também que se cria também um mercado para esses adolescentes. Então eu vou construir narrativas, vou construir obras que vão dialogar com esses adolescentes e que com isso vai gerar um tipo de lucro para um tipo de indústria dentro de uma sociedade industrial. O que acontece é que muitos desses modelos eles vão ser nocivos a alguns grupos de adolescentes. Nos últimos anos a gente consegue perceber um aumento significativo das taxas de suicídio entre crianças e adolescentes, e pode ser por parte desses modelos inatingíveis ou dessa desqualificação para a inserção dentro de um círculo social. Uma das várias causas é a exposição excessiva e não regulada do uso do uso da internet e das redes sociais. Nós falamos isso no episódio 13 aqui do Indisciplina, que fala sobre nomofobia, que a gente apresenta alguns números também. Nessa edição, a gente convida a psicóloga Jaqueline Alves para contar um pouco desse impacto das tecnologias, o impacto do uso excessivo do celular, da nomofobia nos adolescentes. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga social e clínica, atuo com adolescentes há cerca de 4 anos e recebi o desafio do Valmir, né, que é para falar um pouquinho sobre o uso do celular na adolescência e quais as consequências desse uso, né? Então é importante, antes de a gente falar do tema, falar um pouquinho sobre o que é a adolescência, né? Então a gente caracteriza a adolescência como um período de transição da infância para a vida adulta. É um período onde tem muitas mudanças, né, psicológicas, físicas e sociais na vida do adolescente. E a partir daí, essas mudanças trazem um período muito conturbado, né? Então, assim, aquela mudança social, que é o quanto que o jovem precisa se esforçar para atingir as expectativas da sociedade, a mudança física, que é aquele luto do corpo infantil, agora de um corpo que está se desenvolvendo, né? O luto do psicológico, que é aquela tensão dos pais, que eles tinham 24 horas e agora, querendo ou não vão ter, e essa impulsividade que é muito característica da vida dos adolescentes, né? Então, acho que a partir daí a gente consegue falar sobre o uso do celular. É importante a gente tomar alguns cuidados quando a gente for falar da adolescência, para a gente não normalizar alguns comportamentos, né? Então, por exemplo, é comum que o adolescente use o celular, né? Quem não usa hoje em dia? Mas é normal ele passar 24 horas no celular, isolado no quarto, deixando de fazer alguma atividade com a família?
Não, né? Então, é importante que os pais tenham a consciência de ter esse feeling mesmo, né? E aí a gente fica pensando, como que a gente consegue mediar, né, o uso desse celular na adolescência? Os pais perceberem qual é a maturidade desse adolescente, né? Então, que os pais tenham um diálogo permanente com esse adolescente, né? Do quanto que eles vão ser expostos a alguns perigos na internet mesmo, né? Golpes, correntes, brincadeiras e abusos mesmo, né? Então a gente consegue ver o cyberbullying, que é muito comum, que é o mais comum, né? Os nudes que são enviados justamente por conta dessa impulsividade, né? Então, se o jovem tem esse diálogo com os pais, ele consegue ter mais essa maturidade e discernimento na hora do uso, né? Ele consegue discernir o que é certo ou não. Ainda que o jovem tenha essa maturidade, é importante que os pais monitorem o que o jovem está acessando, né? Tenha sempre esse feeling de entender qual é o conteúdo que ele está acessando, né? Será que são só jogos ou só redes sociais? Como que ele está lidando com essa rede social? Né? Então, estabelecer limites. Então, assim, será que o jovem precisa levar o celular para a escola? A gente sabe que o uso do celular em salas de aula, né, atrapalha muito na questão da concentração e, consequentemente, nas notas e no rendimento. Então, é importante que os pais estabeleçam esses limites, ou assim, quantas horas por dia esse jovem vai poder usar esse celular, ou depende de quais tarefas que eles vão utilizar, a criação de outros meios de comunicação, né? Então, assim, que os pais eles consigam ter esse leque de possibilidades, né? Que o jovem não tenha só o celular para se distrair, mas que o jovem tenha que passeie com os pais, tenham outras atividades fora de casa, para que o jovem tenha mais se divirta fora de casa e que tenha se intertra, né, com outras coisas. A utilização de pacotes pré-pagos também é uma ótima uma forma de monitorar, né? Porque a utilização de pacotes pré-pagos fazem com que acabou esse pacote de dados, o jovem não tem mais acesso a alguns meios, né? Então é importante. Claro que não há só coisas ruins no uso do celular. Acho que é importante frisar isso. O uso do celular também ele facilita muitos processos. É um meio fácil de comunicação. A adolescência é uma fase que é muito grupal, né? Eles precisam muito do grupo para se sentir pertencentes a algo. Então a gente não pode limitar totalmente o uso do celular, mas a gente precisa tomar cuidado com esse excesso de informações que os jovens estão recebendo todos os dias, né? Até porque o uso excessivo, ele traz alguns quadros bem importantes, que são quadros depressivos, quadros ansiosos, né? O isolamento social em si, que é aquele que fica trancado no quarto para mexer no celular, e a impulsividade em si, que é como eu citei lá atrás, que é o envio de nude, ou entrar em algum jogo que de repente não seja adequado, né, para ele. Então, e fora os danos ortopédicos e biológicos mesmo, né? Os ortopédicos, que pode ser essa questão que o jovem fica muito com a cabeça baixa, né? Então tem essa questão da má postura, a tendinite, que é o esforço repetitivo, né, nos dedos e nos braços, e também o estresse, a insônia e a fadiga, né, estão muito relacionados a isso. Então, quando a pessoa tem esse excesso, ele tem muito a condição da dependência do uso do celular, principalmente quando é, né, mais novo que 13 anos, quando é um pouquinho mais jovem, né, e
E a imaturidade emocional também, né? Porque quando o jovem tá muito no celular, tem aquela questão que a gente não tem o contato cara a cara, quando for... Ele acaba tendo uma dificuldade quando tiver que, de fato, se expor, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que tenha ajudado vocês. Fico aberta para tirar dúvidas. E obrigada pelo convite, viu? Tchau, tchau. E se você quiser conhecer mais o trabalho dessa excelente profissional que eu tive o prazer de trabalhar, basta você entrar no Instagram e procurar psi.jaquemelo. Repetindo, psi de psicóloga, .jaquemelo. E para fechar o Indisciplina de hoje, nós vamos ouvir uma música que é do tempo da adolescência deste comunicador, deste educador que vos fala, Valmir, que é uma música do Visão de Rua, da saudosa Dina Di, chamada Marcas da Adolescência. Então, um bom final de semana para você, aproveite e comemore o Dia da Consciência Negra e fique aí com Visão de Rua, Marcas da Adolescência. Até mais! Dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti. Marcas da dor. Ainda ontem o mano meu me flagrou a batida. No bar embriagada, se entregando as bebidas. Vivendo um pesadelo em pé no mês de carnaval. Provando do veneno depressivo e pessoal. Emagreci a cada dia, mal comi e só fumava. Querendo resgatar o que já era. Dava amor a cabula, desababa os filhos, a mente. A recuperação é lenta, a dor é clara, evidente. Mas aí possivelmente se encontra uma saída. Ou pode ser que essa porra me siga toda a vida. Meu gênio é forte, isso tira o meu sossego pior. Já tentei mudar, menos pra firmar meu emprego não. Quero que meu filho me veja nessa situação desandar. Nem pensar, nem cair na depressão e acabar nas garras de um fila da puta. Qualquer de aparência e não passar tudo outra vez. Eu tinha 13 anos, cara já maior de idade. Um homem forte envolvente, uma idiota inocente que simplesmente acreditava em tudo que ele dizia. E foi assim, 2, 4, 6 anos e tantos dias. Não vejo cura, esse trauma que não sai da mente. O impacto é o peso que só que abala de vez o meu subconsciente. Eu joguei fora a minha adolescência, me entreguei a um cara errado. Por esse caso fracassado, não é você nem eu. Sou a mãe do seu filho que você nem viu crescer. Nunca sequer deu valor, nunca sequer quis saber de entender a dor dos meus pais, dos meus irmãos e tem mais. Os 7 anos em cana, das correrias, cigarros, das muitas noites sozinha, espera da sua liberdade. E você já na primeira oportunidade me troca por vagabundas e farra, pelas noitadas de bar, por uma carreira, um tiro de coca, um de crack, é foda. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti. Marcas da adolescência. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti. Marcas da adolescência. Saí fora daqui, vou pra bem longe, sei lá. Livrar meu filho da dura realidade. Apesar que um dia ele vai saber. Aí que pai é você. Quem sabe vai perdoar, quem sabe vai te esquecer. Ontem um boteco de esquina lá de longe que vejo você cercado de cara e bancando a mesa e o bilhar, jogando dinheiro fora enquanto o filho implora. 7 anos, uma festa de aniversário não dá. Se o meu salário mandar pras contas, comida, aluguel, água, luz, o leite, o pão, saiu cedo sem medo, só pra dar o que comer pro seu filho, cuzão. E você tá aí, sossegado, uma rapa de brama do lado, desfilando somente quantas mina novinha bonita atrás. Vagabundo é foda mais, mas solteiro é bem pior. Eu nessa altura nem me importo se bem passou com suor. Se a fome chega o filho chora. E nessa hora o que acontece, um cara vem, tem, quer. E a moral você esquece. Eu não tô nem aí pro que vão dizer na rua. Da minha vida cuido eu, meu e você cuida da sua. Cada um com a sua cruz. Pra carregar a mulher ou homem, você não sabe o que é nascer, crescer sem pai, sem sobrenome. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti.
marcas da adolescência. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. Eu era nova demais, sou idiota demais. Eu fui usada e escarrada, nessa altura tanto me faz. Eu quero ter um dia bom com grana e a cabeça erguida. Eu quero educar meu filho e quem sabe até paz. Vacilei e pago o preço pra tentar me levantar. As consequências dói, a consciência me corrói. Tudo que eu fiz eu fui buscar, nada é de graça e já que é pra trazer. Doa quem doer, se foda eu vou levar. Pois do meu perre só eu quem sei, em tanto ódio acumulado. Dá uma olhada no que eu me tornei. Fria, amarga e calculista, se pá, um homicida, se pá. Só mais uma, guiando a própria vida, buscando a saída sem alternativa. Tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. O mundo dá tantas voltas, gera problema. As consequências eu já senti, marcas da adolescência. Ha ha.